De volta com o nosso TVB Entrevista, hoje recebendo aqui o suplente de vereador Franciel Yurko, que vai ser vereador em junho. Eu estou profetizando na tua vida, cara. Eu voltei os dois blocos profetizando na tua vida. Verdade. Esse vai ser vereador para agora e para o futuro também. E ele vai assumir uma cadeira agora na Câmara de Vereadores nos próximos dias. E está batendo um papo super legal com a gente aqui, tanto que o tempo está passando rápido demais e nós estamos já no nosso último bloco. Olha só que coisa. Nossa. E não tem como a gente aumentar. Não tem como aumentar o horário do programa hoje, né? Eles querem ir pra casa. Aquele lá é casado, a esposa está esperando. Com esse frio. Sensacional. Bom, tem mensagem, vou colocar na tela, recado. Marcos, gostaria de fazer uma pergunta ao Franciel, que está ouvindo. Quais os projetos na área da educação ele tem em mente, principalmente no que tange aos recursos para as escolas mais afastadas e de difícil acesso? Perfeito. Baita pergunta, hein, Marcos? Eu não lembro se eu conheço ou não o Marcos, mas obrigado pela pergunta, viu? E depois a gente pode também entrar em contato, conversar sobre os detalhes, e se tiver alguma sugestão, alguma ideia, a gente está super aberto. Mas eu tive visitando algumas escolas, principalmente nas regiões mais periféricas, mais vulneráveis, mais longe, né? E uma das coisas que a gente viu, por exemplo, foi questão de transporte. Né? Hoje nós temos que sentar com as empresas responsáveis pelo transporte. Tem crianças ainda que estão ficando na chuva, estão ficando ali esperando. Então temos que resolver esse problema de forma urgente. Nós temos uma obra também numa escola que se chama a Escola Municipal Rosângela, que é lá do Paranaguamirim, que foi inaugurada no ano passado, se eu não me engano, eu estive na inauguração. E essa escola ela precisa terminar a reforma dela. E foi um compromisso meu com a diretora, né, e com os professores lá e com os alunos de ir atrás dessa resposta, de quando que a gente vai conseguir efetivamente entregar essa obra, né, via prefeitura. Então é uma das pautas que eu vou levar para o prefeito, para a parte executiva. Né? E na linha de educação ainda, eu tenho falado muito, me aprofundado muito no tema, Wellington, das crianças com transtorno de espectro autista, o TEA. Né? A gente tem uma demanda bastante grande hoje, né? E visitando as escolas a gente vê essa demanda. Eu tive a oportunidade de representar o Fernando e fazer uma fala, inclusive, sobre o trabalho dele na LESC para crianças com TEA, voltado ao esporte, mas também à educação, porque anda em conjunto, né? E ali eu aprendi muito com a Ioli, com o espaço dela, onde ela faz um trabalho incrível lá na Zona Sul também. Então a gente precisa falar um pouquinho sobre isso, né? A gente tem crianças muito especiais nas escolas e elas precisam desse cuidado especial também. Né? E agora, hoje ainda fui ver uma pauta muito interessante também sobre a questão de diabetes. Tem muitas crianças que têm diabetes tipo 1, precisam ter o controle da diabetes o tempo todo, na escola às vezes não tem esse suporte. A gente precisa olhar para isso também. Sem contar que hoje a gente precisa falar de infraestrutura nas escolas. Né? Na minha época não tinha, por exemplo, laboratório de química, não tinha laboratório de nada para que a gente pudesse aperfeiçoar um pouquinho melhor ali. Então tudo que a gente conquistar para as escolas é incrível, né? E nós temos tantas municipais, e temos também as estaduais junto com o Fernando, que é professor e é defensor também da educação, né? E tu fala, na minha época de escola, não faz tanto tempo assim. Não faz tanto tempo assim. Pô, foi... É verdade. Querendo ou não, sensacional. Mensagem, vou colocar recado na tela, pessoal participando com a gente. Jéssica, boa noite. Boa noite, Franciel. Que toda essa vontade de fazer o melhor para o Joinville seja notada nessa sua passagem pela Câmara de Vereadores e seja o começo de um caminho brilhante. Um abraço, Jéssica Bairro Fátima. Que legal. Obrigado, Jéssica. Pô, Jéssica é como se fosse uma irmã para mim. A família dela me adotou há muito tempo já. A gente adotou o irmão dela também, a gente trabalhou juntos, estudou juntos. Que legal. E a gente, é questão de pedir bênção pro pai e a mãe, a gente tem umas tradições assim ainda, né? E a família dela eu guardo muito carinho. E eles sabem dessa minha vontade e o que está no meu coração, porque eles me acompanham desde muito novo, né? Então, Jéssica, um beijo para vocês aí também. E com certeza o que a gente puder fazer para chacoalhar um pouco aquela câmara antes que a gente entrar lá, a gente vai fazer. Bom, vamos lá. Já plantou uma árvore? Já. Tens agora a tua filha. Só falta escrever o livro. É verdade, né? Pô, eu já pensei nisso, sabia? Então, pô, eu quero muito, cara. Porque esse é um... E eu tenho algumas histórias bacanas, assim, eu venho de uma família muito humilde, né, Wellington? Uma família que veio Sim. do Paraná, do interior, fazia a vida aqui. E, assim, eu fui o primeiro, acho que da minha família, a fazer faculdade, por exemplo. Sim. E hoje eu tenho orgulho de ver muitos primos meus fazendo, né, depois, talvez, de certa forma, inconsciente, incentivando um pouquinho. Eu rodei 8 países já. Que massa. Um mochilão, minha mãe preocupada em casa, pensando que eu não ia voltar mais. E eu falei, não, mãe, vai dar certo. Fui em 2018, fui em 2019 e aprendi muito. Fui claro, para conhecer, passear, mas também já com essa visão de entender a cultura, entender como funciona a infraestrutura, a educação, para voltar para cá com mais robustez, né, para os nossos projetos, para nossas ideias. Então, tem umas histórias bacanas. Quem sabe um dia eu faço esse livro acontecer.
Agora eu entendi porque que falam no teu nome lá em Floripa e porque que falam no teu nome lá em Brasília. Ô, meu Deus. Mensagem, vamos colocar recado na tela para o pessoal participando com a gente. Aí. Depois do que tu falou, agora não ia participar. Agora o olho lacrimeja, né? Boa noite, estamos aqui assistindo, eu e a Cecília, sempre torcendo e orando por você, Franciel. Deus o abençoe, minha vida. Beijos, Camila e Cecília. Minhas Legal, meninas cara. estão lá em casa. Poxa, e assim, ó, falar de família para mim é uma coisa que me emociona, né? Sim. E hoje, aos 29 anos, poder ter a minha família é algo muito gratificante, assim, ó, pô, até realmente fico emocionado. Porque a gente sabe que a vida pública não é fácil. Claro. A gente faz muitas renúncias e uma delas, às vezes, é o coração apertado, né? Semana passada, ligando para Camila, poxa, aí, como é que tá a Cecília, como é que tá vocês? E a gente sabe que é a vida que a gente escolheu para nós e elas entendem. A Cecília vai crescer sabendo que o pai dela, com certeza, se preocupou em deixar um mundo melhor para ela. E esse é o meu grande sonho. Jornalista, né? Jornalista sonha que o mundo, né? Sonha que vai deixar o mundo melhor. Eu lembro que na meio de faculdade de jornalismo todo mundo falou isso, né? E a gente sabe que é difícil, mas eu espero deixar. Como é que é? Aquela que cantaram todo mundo junto lá, Ai, meu Deus do céu. Como é que é a música, o J2? Ah, meu Deus. Hã? Aquela do Mudar o Mundo lá, Michael Jackson. Ah, perfeito, claro. Não vou lembrar, mas eu lembro da música. Tu canta, né? Poxa, cara, então, é incrível, Aquela né? música, enfim. Recado, vamos colocar na tela. Pessoal participando com a gente, 3451-9400. Nosso amado vereador, Deus te abençoe sempre. Continue sempre sendo esse homem de grande caráter. Ionara. Querida Ionara do Floresta, grande Que legal, liderança cara. lá. Ela nos chamou também para resolver uma demanda para ela, a gente pensar um pouquinho numa situação que ela trouxe da área da saúde. É uma querida, nos conheceu durante a campanha, mas só nos conhecia de forma virtual. Vamos nos conhecer depois das eleições, de forma presencial, e ela tem esse carinho enorme por nós, pelo nosso trabalho, me acompanha lá e é recíproco, ela sabe disso. Hoje falei para ela mais uma vez o quanto eu admiro ela. E assim, a gente tem muitas pessoas assim, Wellington, a nossa campanha ela foi feita assim, com pessoas igual a Ionara, igual a Jéssica, esse povo nosso aí. Cara, quando eu acredito que tu fez isso, né? Tu foi conversar com a tua liderança, aqueles que estão acima de ti, que te dão cobertura espiritual, por exemplo. Sim. O teu líder que comanda ali a comunidade, enfim. O que ele falou para ti? Quais foram as palavras assim que tu recebeu? Olha, uma das palavras que vem assim muito forte é discernimento, né? Sim. Quando a gente vai fazer uma oração, às vezes a gente fica revoltado com Deus, fala, olha, mas Deus não está me respondendo as orações, mas será que tu está fazendo o pedido certo? Tá conseguindo entender, né? E às vezes Deus ele vai te mostrar a mensagem dele de uma forma que talvez tu não esperava, né? Então, a palavra discernimento é uma palavra que eu ouvi muito da minha liderança, né? Tanto do padre Claudimir, que hoje é nosso pároco lá na paróquia Santa Luzia, do padre Jackson, né? Quando ele ainda estava com a gente como pároco, do próprio bispo, que agora é arcebispo, né? Sim. Dom Francisco, querido demais. Então, eu acho que quando a gente fala um pouquinho de fé, de trabalho, a gente precisa ter esse discernimento e entender que há um tempo certo e o tempo de Deus não é o nosso tempo, né? Então, ele há um tempo certo para cada coisa. Quando a gente perdeu a eleição ali também foi duro, claro, foi um baque, mas eu me apeguei muito a ele e entendi que ele tinha uma mensagem para mim ali. Não é à toa que eu sou o primeiro suplente, eu fui um dos mais votados, não entrei por conta de legenda, então tem um porquê aí, né? Talvez é um pouquinho que a gente precisa esperar, um momento que a gente precisa passar para chegar lá e poder aí fazer o nosso trabalho. Então acho que discernimento é uma palavra que nos representa, assim, né? Quanto tempo o padre Jackson ficou lá? Foram 8 anos. Ele marcou uma história, né, cara? E ele revolucionou assim a nossa região, né? Porque ele é um padre muito ativo. Ele gosta de política. Gosta, não. O pessoal, os vereadores, o prefeito, ele sabe o quanto ele tá na liga. cidade certa. Não, ele é um fenômeno, assim. Ele tem uma liderança nata, né? Ele gosta de se envolver e gosta de resolver problema. E com ele é assim, né? Se é para resolver é na hora. Então ele é um padre muito ativo, né? E eu tenho o perfil dele, então a gente estava muito bem, a gente ia indo, ia levando e a gente conquistou algumas vitórias bacanas assim, no nosso bairro. Pavimentação que não saía, né? Às vezes demandas pequenas, assim, na área da saúde, porque no posto a gente já ligava, já resolvia. Quando teve uma questão muito séria da área industrial do Paranaguamirim também, Sim. tinha a possibilidade daquilo virar loteamento de casas e não mais indústria, né? De empresas. Isso para nós era muito ruim, a gente queria que o bairro crescesse, então precisa vir empresa para lá também. E a gente foi à Câmara de Vereadores, o padre mobilizou a turma, pediu ajuda com a liderança. Nós fomos em 2 ônibus para lá, participamos da votação,
né? E hoje tá lá, né? Já tem algumas empresas instaladas lá e eu tenho certeza que vão vir outras. E o bairro vai crescer, a região vai crescer, e isso é bom para todo mundo, né? Que legal. Como é que foi essa transição dos dois? Foi tranquila, foi tranquila. Os perfis são bem diferentes, né? Sim. Cada um tem seu jeito. O padre Claudimir, ele é um padre completamente diferente do padre Jackson, mas tão querido, tão amado quanto. Assim, é um padre que chegou, nos acolheu, né? E nos fez nos sentir tranquilos, né? E com a chegada dele. E a gente também fez o nosso melhor para recebê-lo muito bem. Ele veio de São Bento. Olha só. Veio de São Bento. Então era um outro tipo de harmonia na comunidade, claro. né? São regiões diferentes, né? Mas o padre Claudimir, ele é fantástico. Inclusive, até falei com ele hoje ainda, então é um padre incrível, assim, tanto espiritualmente falando como liderança, né? Eu vou te fazer um pedido muito especial e muito importante. Toda vez que vocês tiverem um evento lá, vem divulgar aqui. Perfeito, olha. As portas do programa, tanto no TVB Entrevista, mas o programa que eu faço às 7 da noite, Defesa da Gente, cara, nosso compromisso é justamente esse. A gente tem feito isso. Eu tenho um amigo aqui, tu conhece ele, o Padre Eliton. Claro. Do Anitta Gariba. É um cara que gosta de política pra caramba. Sim, sim. É um cara fantástico. Já esteve aqui umas 3 vezes. E a gente gosta de receber porque é a forma da gente trazer cada vez mais a comunidade para dentro da TV, que é o nosso propósito. Então, sempre que tiver evento lá, eu sei que vocês fazem bastante, né? Sim, eu canto bingo, né? Não é bingo, é show de prêmios, né? Show de prêmios, não pode... Meu Deus, não pode falar bingo, mas é show de prêmios. Mas eu gosto muito de participar. E até semana passada, acho que foi no sábado passado, eu estava lá. Estávamos na comunidade Bom Parto, teve um grande show de prêmios. Estava lá, e virou tradição, todo ano eu vou lá, então todo ano eu tenho que cantar o show de prêmios deles, mas vão ter outros. Agora nós vamos ter na comunidade na São Benedito, acho que é a próxima, e depois a Santa Luzia. Vou vir divulgar, trago o padre aqui também, para a gente fazer a divulgação. O Diego faz isso o Diego, presidente da Câmara, faz isso lá em Piraberaba. Ele canta também lá. Sim. Show de prêmios. Acompanha. Tem mensagem, meu querido J2? Recado do nosso povo abençoado. William Oliveira, Franciel, qual político ou liderança lhe incentivou para entrar para a área da política? Essa é uma boa pergunta. Boa pergunta. Fernando Krelin. Olha, Fernando Krelin, com certeza, hoje ele é a minha grande referência como político, né? Ele sabe disso. Eu tenho uma admiração muito grande pelo trabalho e pelo perfil dele também, como pessoa e como político, porque ele tem uma linha que eu acredito muito, que é de seriedade, caráter. Mas o grande Luiz Henrique, apesar de não ter conhecido, não poder fazer política com ele, é uma referência para mim. Tem um livro dele lá em casa, e, né, tenho várias biografias dele, textos, artigos, eu gosto muito de ler a história dele, entender como ele fez a política acontecer no nosso estado. E, enfim, aí, se a gente for falar de nível nacional, eu estudei muito Getúlio Vargas, que foi uma grande incógnita na nossa história, né? Bom ou ruim, o que fez ou não fez, né? Mas é um político também que eu admiro demais e aquela frase célebre dele, né? Saiu da vida para entrar para a história, né? Sim. E realmente entrou, tá aí nos livros. Então, acho que teve grandes políticos, grandes nomes, né? Da parte pública aí da nossa história, que são referências que eu vou acompanhando e vou aprendendo um pouquinho com eles a cada dia, assim, né? Eu acho que o político ganha o respeito quando ele, vou pegar o exemplo do Luiz Henrique aqui, tem uma eleição tipo 2002, que ninguém dá nada pro cara ganhar, tipo assim, capaz que vai ganhar a eleição. E o cara vai lá e ganha, sai de uma posição lá de, sei lá, 5% e ganha a eleição no final, cara, ali o cara ganha o respeito. Tanto que o Luiz Henrique foi, né, essa liderança, continua sendo essa liderança fantástica, histórica. Mensagem, vamos colocar na tela. Tainá Vicente, passando para desejar um caminho iluminado e de bons projetos nessa nova etapa. Torcendo sempre por você, com carinho, Tainá. Aí, ó, grande Tainá. Tainá, a gente literalmente se conhece desde que nasceu. Sério? A gente tem 3 meses de diferença. Que legal. Ela é minha prima, e por parte da minha mãe. Sim. E a minha família, assim, eu sempre falo que tudo que a gente for fazer de projeto, a gente precisa primeiro entender, assim, né? A tua família te apoia, claro, né? Os teus amigos mais Por próximos. isso que eu te perguntei. Então começa por ali, é a tua base. Se não tiver isso aí, tu já para por ali. E quando eu falei a primeira vez que eu ia ser candidato, meu tio falou assim: tu já pediu o voto da tua mãe e do teu pai? Eu falei, não ainda, vai lá pedir. Depois pede pra tua prima, pro teu primo, pro teu tio, pros teus vizinhos. Parece que eu tô vendo teu tio falando isso. Legal. É o melhor conselho que alguém que quer entrar na vida pública pode receber. Porque ali tu vai saber se tu tem realmente uma base, se tu passa a credibilidade que tu precisa para estar na vida pública, né? Porque tu vai responder por muita gente, né? Mais uma pergunta, meu Deus, não para de chegar pergunta. Vai lá, recado do nosso povo querido. Diogo, boa noite, Diogo do Petrópolis. Olha, ó, só gente boa. Só quero agradecer por poder ter conhecido esse cara sensacional,
que é o Franciel, grande líder do Panágua. Esse bairro precisa ter um vereador ativo. Tá? Poxa, que bacana. Bom demais. O Diogão também está sempre com a gente na caminhada, acompanhou nossa luta, né? E de forma voluntária também está sempre com a gente. E acho que isso aí não tem preço, assim. Nossos amigos, nossos voluntários são pessoas que eu vou carregar pro resto da vida com muito carinho e responsabilidade, velho. Então a gente hoje tem um time aí que não é fraco não. A gente precisa honrar esse povo aí. Cara, como é que tu planeja a tua vida? Assim, pô, agora tu vai ser vereador, tu vai assumir o lugar lá. Tu estás trabalhando com o Fernando Krellen, o Fernando é candidato à reeleição. Nos bastidores da política, a gente que acompanha, eu escrevo uma coluna para um jornal aqui de Joinville. Fala-se do Fernando até inclusive alçando voos maiores, sendo candidato a vice-governador, ou na posição majoritária. É possível, né? Apesar de que eu sei, a gente recebeu ele aqui, ele está focado na reeleição dele. E se tu for chamado para um desafio no ano que vem, tu já passou isso pela tua cabeça, tu já... Pode acontecer, querendo ou não, né? Ainda mais, por que pode acontecer? Porque tu tá em Joinville. Joinville é a maior cidade do estado. O MDB precisa ter bons nomes aqui, querendo ou não. Já passou pela tua cabeça, se tu for chamado para um desafio, o que tu pode responder? Ou é uma coisa que tu nem quer pensar agora? Olha, agora nesse momento estou extremamente focado nesse mandato que a gente vai fazer, nessa passagem pela Câmara. Tenho o sonho de ser vereador, de representar a nossa cidade, mas sem dúvidas nenhuma, se surgir um desafio maior ali na frente e eu entender que a população espera isso de mim, a gente vai topar o desafio e com certeza vai enfrentar. Porque uma vez na vida pública a gente precisa entender o seguinte, né? Que grandes voos se trazem grandes resultados. A gente precisa ter grandes nomes aqui em Joinville, que é a maior cidade do estado, e no estado como um todo, nos representando de forma efetiva. Então, se tiver a oportunidade, for o momento certo, né? Claro, com a minha base, com a minha família, e a gente entender que faz sentido, a gente vai enfrentar com certeza. Não me passa pela cabeça hoje, né? Sim. Hoje estou muito focado aqui, mas lá na frente a gente sabe que a política é dinâmica, tudo pode acontecer, e se a gente entender que a gente pode somar, sim, seja para o nosso estado ou para o nosso município, a gente não vai negar o desafio, não. Vai colocar o nome à disposição. Bom, eu tenho que encerrar, né? Que pena, cara. O J2 lá, louco pra ir embora. Ele tá feliz, cara, tá feliz. Tomar um chocolate quente com a esposa. Deixa um recado especial para essa câmera aqui, ó. E eu quero te agradecer pela tua presença aqui no nosso TVB Entrevista. Cara, obrigado demais, viu? Obrigado de coração aí pela oportunidade. Só agradecer a cada um de vocês que nos acompanhou. Passou voando, né? Se fosse ficar aqui, acho que ficaria a noite toda contando história para vocês, também compartilhando um pouquinho da nossa vida. Mas hoje eu só queria pedir para cada um de vocês que está nos acompanhando, me dê a oportunidade de mostrar um pouquinho do nosso trabalho, um pouquinho de quem é o Franciel para Joinville, para esse município que eu amo, um município que eu nasci, cresci e moro e quero morar aqui, quero criar a minha filha aqui, quero manter a minha família nessa cidade maravilhosa e agradecer o carinho de cada um de vocês que participou com a gente, que tem mandado ideias e contem com esse joinvilense. Não vou nem falar vereador, porque não estou lá ainda, né? Mas estando vereador ou não, contem com esse joinvilense apaixonado por essa cidade para que a gente possa deixar aí um legado incrível para as gerações futuras, para nós, para nossos filhos, netos, enfim, né? Que venha aí anos prósperos para a nossa cidade. Obrigado. Qual que foi o teu número da campanha? 15 mil. 15 mil. Gente querida, obrigado pela audiência, muito obrigado pelo carinho. O TVB Entrevista de hoje está terminando. Amanhã estaremos de volta a partir das 10 horas da noite com mais um TVB Entrevista. Você me encontra aqui no Em Defesa da Gente, 7 horas, sempre o programa da nossa comunidade aqui na nossa TVB. Fiquem todos com Deus, um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.